Bem-vindos ao podcast Sem BO, o podcast que sem mimimi, sem BO, fala um pouco sobre a realidade de policiais, de bombeiros, de heróis e buscamos aqui evidenciar atos heróicos, policiais que realmente são heróis no dia a dia e de forma simples, de forma tranquila, batendo um papo legal, descontraído, buscamos mostrar para todos vocês o que realmente é o herói, o policial, o bombeiro. E ao meu lado está o Coronel Cardoso, que é uma pessoa ímpar no trabalho em favor da segurança pública, que luta de várias formas, não só prendendo bandido, mas também luta de forma política, né, Coronel Cardoso? O senhor é uma referência. Obrigado, Bolt, que é isso. Pessoal, um agradecimento por estar nos acompanhando, boa noite a todos, né? Tá entrando na sua casa nessa sexta-feira, com mais um 100 BO, né, Bolt? A gente que já tá aí nessa caminhada há algum tempo, sempre trazendo, como o Bolt falou aqui, pessoas que são referências, pessoas do bem, que constroem a segurança pública, que constroem a sociedade. Já trouxemos aqui policiais militares, bombeiros, guardas civis, municipais, empresários, psicólogos. Então, o 100 BO, ele bate papo sobre tudo aquilo que venha a somar para a sociedade, que essa é a missão das pessoas de bem, é fazer com que as pessoas nobres, as pessoas que realmente contribuem, sejam evidenciadas. E claro, o 100 BO também sempre manda aquele recado para você, ladrão, vagabundo, alma cebosa, que insiste em cometer o crime. Ah, meu irmão, para você o 100 BO é pau no ladrão! E hoje nós estamos aqui com uma pessoa, Bolt, que nós temos muito carinho, né? Acompanhamos, já entramos na polícia, ela já estava nessa caminhada, sim, mas nós acompanhamos todo o seu trabalho em várias frentes, sempre nessa frente da polícia de proximidade com a sociedade, e esse trabalho de excelência levou ela a nos representar enquanto militares, enquanto cidadãos, né? Sendo vice-prefeita da 10ª maior cidade do Brasil, que é a nossa querida Goiânia, Bolt. Hoje nós estamos com ela aqui, cara. Coronel Cardoso, eu falo algo mais. Pra completar o que o senhor tá falando, eu vou falar algo mais. Fale sempre mais, Vou falar Bolt. algo um pouquinho mais, só pra completar o que o senhor tá falando, Coronel. Chefe, a Coronel vice-prefeita de Goiânia, ela mesma. Ela é uma referência na Polícia Militar. Como o senhor é uma referência, ela também é uma referência em outro aspecto. Sim. Como policial feminina. Claro. Uma das precursoras, hein? Vai nos contar essa história aqui, de como que foi. Recentemente comemoramos aí, Bolt, 40 anos da presença feminina na Gloriosa. Excelente, desde 1986. 86. Não, e estamos curiosos para saber sobre o que ela que é uma construtora dessa presença feminina na Polícia Militar, o que ela tem para nos falar. E outra coisa, chefe, trouxe aqui meu certificado. Agora você é cursado, Bolt? Chefe, eu fiz o curso. Olha aí! Eu fiz o curso do EAS. Cara especializado. Fui chefe geral. Chefe geral? Chefe geral. Chefe de turma? Não, é chefe geral. Xerife geral. Geralzão mesmo. Foi bichão na academia, hein? Chefe, eu ralei. Eu suei. Bolt, a academia difícil. Tá mamão com açúcar, cara. Tá. Se pegasse essa academia na época dela, que era outra pegada, ela vai te contar. E sabe o que eu acho interessante, chefe? Porque ela também tem uma pasta na academia de polícia. Ela ela organizou, administrou, ajudou a construir uma pasta de uma matéria lá. Vou perguntar sobre essa pasta para ela e sobre a caminhada dela na academia da Polícia Militar. Eu quero ouvir, porque somos curiosos para saber sobre o trabalho que ela teve na academia da Polícia Militar. E fora isso daqui, chefe, peço que o pessoal nos acompanhe até o final. Até o final que eu vou falar. Não saia do sofá, não saia. Eu vou falar aqui as matérias que eu tive lá. O Bolt agora é um homem especializado. Agora eu sou sargento cursado. É isso aí. Agora sim. Mesmo. Mas, Bolt, a gente tá falando muito, vamos deixar ela falar, né? Vamos, né, comandante? Nós trouxemos aqui hoje para vocês bater um papo, a Coronel Polícia Militar, vice-prefeita de Goiânia. Bem-vindo, Coronel Cláudia. Nossos agradecimentos por ter aceito o convite do 100 BO. E para nós é uma honra recebê-lo aqui. Nossa, a honra é nossa, né? Estar aqui. Boa noite, Coronel Cardoso. Boa noite, o mais novo sargento aperfeiçoado, né? Muito da bom. nossa gloriosa. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma honra, uma alegria muito grande poder estar aqui.
nesse programa, que, como já foi dito aqui, é sem BO. Olha aí, Bolt. Ela fala muito bem, Ela né, fala muito Amanda? bem, Ela né, fala Bolt? muito Foi bem. instrutora, criou uma matéria, né? Sim. Mas, Coronel, obrigado mais uma vez, né? A gente tá aqui nessa noite, sexta-feira, as pessoas nos acompanhando. Nesse programa, como a gente falou, é um bate-papo, uma coisa bem, bem tranquila. E a gente sempre quer saber, acho que é curiosidade das pessoas, né? Quem é a vice-prefeita de Goiânia? Como que a senhora, assim, galgou essa carreira? A senhora estava nos contando aqui nos bastidores do programa que começou como soldado, chegou a cabo, autoridade, né? Autoridade. Depois cursou aí por 3 anos, né, o curso de formação de oficiais, galgou toda uma carreira. Conta um pouquinho para nós como é que foi o começo dessa história, Coronel. Nossa, o começo é bem curioso, assim, para mim. Eu entrei muito cedo na universidade. Em 16 anos eu já iniciei cursando o curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Goiás. E só que eu enfrentei naquela época um período muito longo, muito extenso, mais ou menos uns 3 meses de greve. Naquela época ainda era regime seriado e a gente enfrentou uma greve muito pesada. E meu pai é militar do Exército. E ele vendo aquela situação, estava lá assim meio ociosa. E logo em seguida, nesse período de greve, abri um curso, olha só, no clube do qual o senhor hoje é o presidente, na época era Copemego, era Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás. Copemego, né? Ainda isso nós estamos em que ano? Isso era 89, ainda estava ali, o bombeiro e a polícia ainda era um só, ainda estava para dividir, então era eu lembro, Copemego. E haveria ali um curso de paraquedismo. Olha que loucura. Isso? Que loucura, Bolt. Muito bom. Então, nesse curso de paraquedismo, meu pai falou, você não tá fazendo nada. Tá chutando pomba aí, vai lá. Bora fazer esse curso. Eu, 17 anos, né, já tinha completado 17 anos. Falei, bora fazer esse negócio aí, né. Eu já nasci no meio militar, eu acompanhava muito meu pai, porque eu fui filha única até os 6 anos, então meu pai me colocava na cacunda e vamos embora pro quartel. Então, esse ambiente já era um ambiente em que eu estava acostumada. Aí eu fui lá, fiz o curso, conheci na época, então, Major Marmo, que era um instrutor, né, Coronel Marmo, na reserva, uma referência, criadores, né? Da Rotan, né? Então o pessoal inclusive brincava, Rondas Ostensivas Tenente Antônio Marmo, né? Exatamente. na criação da nossa tropa de elite da Rotan, o Raio Mortal. E aí a gente foi fazer esse curso, amei demais esse contato. Já chegou a pular de paraquedas? Saltei, eu fui 01 do curso, imagina, olha eu já aí, comecei lá. Nossa senhora! Muito começou bom. lá. E então, tivemos esse conhecimento, e na época, então Major Marmo, ele ficou muito empolgado, ele falou, olha, a Polícia Militar é uma carreira importante, interessante, e ali em 89, nós já tínhamos, estávamos finalizando as primeiras oficiais da PM, que elas formaram na turma de 89. Que entraram em 86. Então ali eu tive contato com a na época, né, ali, aluna oficial Exilda, aluna oficial Vera, estavam formando, e o Coronel Marmo me apresentou. Falou, olha, tá aqui, Polícia Militar, carreira bacana, as mulheres estão chegando na Polícia Militar, é uma oportunidade para você. Falou, você leva jeito. Eu olhei e falei, pode ser, né? Mas o tempo passou, nós formamos, eu ainda insisti um pouquinho mais na universidade, mas quando chegou mais ou menos uns 3 anos depois, em 93, ele bateu na porta lá de casa. O Coronel Marmo? Coronel Marmo, Major Marmo. Você não tinha Marmo. terminado a faculdade? Não tinha terminado ainda. Mas tava quase no final, lá, né? Só que tava ali, só que tava meio desanimada, né? E nessa época eu tava com mais ou menos uns 20 anos e já era mãe,
né? Só foi Veio mãe uma bem maternidade, jovem, né? eu fui mãe, sou mãe solo, fui mãe muito jovem. E Coronel Mar me bateu na porta, falou assim, olha, abriu o concurso para soldado feminino da Polícia Militar. E ele falou, minha filha vai fazer inscrição e eu vim aqui te buscar, que você vai fazer inscrição. Que honra. E eu que falei, honra. caramba, vou lá. Saí, fiz a minha inscrição, nunca esqueço, minha inscrição número 8. Foi no primeiro dia. Cheguei lá, fiz minha inscrição. Naquela época ainda era ensino fundamental, né? A exigência era ensino fundamental. Fui, fiz a inscrição, o processo seletivo ainda era feito pela Polícia Militar. E aí nós fomos, virou o ano, eu acabei até viajando com a família, final de ano, deu uma estudadinha. A gente ainda era do tempo do Almanaque Abril, a gente ainda estudava atualidade ali pelo Almanaque Abril. Dei uma papelada lá. Bancas de revista, comprava nas bancas de lá revista. Na Avenida Goiás ali. Isso. Próxima Rua 3. O negócio era de jeito. Gente, eu sou jurássica, me desculpe, mas... Mas eu também peguei essas bancas aí. As famosas bancas de revista. Nós somos jurássicas. E aí, cheguei, acabou as férias, eu até falei... E naquela época não tinha muita divulgação. A gente não tinha acesso como a gente tem hoje. Tecnologia, rede internet, social, rede social, não. Então, a gente fez a inscrição e tinha que ficar Era tudo no jornal, né? Era jornal. Impresso. E aí eu falei, pai... Dá uma olhada lá, ver se esse concurso ainda, se vai acontecer, se não vai. Eu tô meio apreensiva aqui, eu tô achando que eu perdi a data. Meu pai foi, pesquisou, prova é semana que vem, no domingo, e é lá na Academia de Polícia Militar. Eu falei, onde é que fica a Academia de Polícia Militar? É lá no setor universitário. A hora que eu cheguei lá, que eu vi aquele pátio lotado de mulheres, que era um concurso só para mulheres. Deu muita inscrita? Nossa, mas aquele pátio estava lotado. Eu falei, ixi, meu Deus do céu. Foi o primeiro pro CFSD, não, né? Foi a oitava turma. Porque começou em 86. Ah, sim. Mas esse concurso era de 93. Então, a cada ano, tinha um concurso. Uma turma. E eu era da 8ª turma. E aí cheguei, aquele pátio lotado. Eu falei, caramba, eu tenho que... Tô nervosa para fazer essa prova. Fui, fiz a prova, graças a Deus deu certo, conseguimos passar em todas as etapas, e no dia 9 de março de 1994, a gente adentra ao Cefap. Então, meu curso foi no Cefap, em Senador Canedo. Nós iniciamos o curso, e eu me apaixonei. Aos pés do Cristo, de Senador Canedo. Aos pés do Cristo, em Senador Canedo. Um abraço pro pessoal de Senador Canedo que nos acompanha aqui no CMBO. E ali eu me apaixonei pela instituição. E a partir daquele momento eu falei, vou ficar e quero crescer. E a partir daquele momento, naquela época, eu fui primeiro colocado do curso, ganhei o CFC, né? Ganhei a vaga o primeiro no CFC. Colocado, já, na época, né? Ganhava a oportunidade de fazer o curso de formação de cabos. Porque naquela época... nós tínhamos o curso de formação de cabos. E era difícil alcançar, né? Era um processo seletivo, né? Nós tínhamos o curso de formação de sargentos e nós tínhamos o curso de formação de oficiais, né? Então, eu ganhei o curso de formação de cabo, mas quando eu formei, eu fui para o batalhão, né? Batalhão Anhanguera, que ainda era primeiro batalhão, hoje 6º batalhão. Mas só uma curiosidade, Jéssica, o curso durou quanto tempo de soldados? O nosso curso, ele durou cerca de 7 meses. E tinha muitas restrições à época, que hoje são coisas assim já... Que eu ouvi, né, cara, assim, a gente não sabia, né, da turma de 86, que em 86 era proibido até, parece que casar. Isso. A primeira turma, haviam algumas restrições. E isso para a mulher? Para as mulheres. As primeiras mulheres que entraram, né, em 86, haviam algumas restrições. Elas não podiam ser casadas. Meu Deus. Não podiam ter filhos. E todas elas cortaram o cabelo. Curto. Se você olhar, não raspava a cabeça, né? Mas um cabelo como tá o meu hoje, um cabelo curto. Sim. Então, elas cortaram os cabelos. Se os senhores observarem a foto, nas revistas que tem a foto
da primeira turma, inclusive tem uma revista, elas estão todas com os cabelos curtos e tinha essa condição. Era um processo anterior à Constituição de 88. Sim. Com a Constituição de 88, essas exigências caíram. Mas haviam exigências, inclusive, né, para os homens, salvo engano, tinham também algumas exigências para o curso de oficial, por exemplo, também não podia ser casado. Não podia. Ficava né? em internato. Era o regime de internato. Então, essas exigências não eram só para as mulheres. Sim. Eram algumas exigências que também eram para os homens também. É interessante que é uma cultura que veio do exército, né, Coronel Cardoso? O exército tinha essa E essa assim, cultura, né? acho que como muito bem colocou a Coronel Cláudia, a gente tem que entender os tempos, né? Era uma outra realidade, as coisas vão evoluindo, então assim, parece absurdo, e para os olhos de hoje, mas a época era o padrão. Era o padrão. Então assim, é o que tinha pro momento, né, Bold? A gente tem que entender que cada época tem a sua característica, e essas mulheres que foram as primeiras que entraram em 86, realmente elas foram diferenciadas, né? Porque se sujeitaram a situações que hoje, as turmas que entram hoje, olhariam isso como coisas absurdas, né? São Por isso que outros a gente tempos. fala para você que esse período que você passou na academia, você está falando Colônia que de férias. não se compara, né, aos desafios daquela época, né? E tinha uma razão, né? A sociedade vai evoluindo, as coisas vão evoluindo, né? E aí a gente percebe essas mudanças. Mas quando eu entrei, já não tinha mais essa exigência, até porque eu já era mãe. Muitas das minhas colegas eram mães, eram casadas, outras não, mas não havia essa exigência mais. Mas era um desafio para a gente, porque a minha turma ela teve uma característica diferente das outras. Da primeira até a 7ª turma, elas formaram na chamada CPFEM, que era a Companhia Independente de Polícia Feminina. Então, era um quartel específico para formar as mulheres. E não, nós já fomos para o Cefap, porque o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, ele foi para o Senador Canedo em 93. Então, nós chegamos lá como uma turma, um pelotão só de mulheres, em um centro de formação onde os demais cursos eram maioria absoluta, quase que absoluta, de homens. Então, nós tínhamos lá naquela época um CFSD, que era curso de formação de soldados masculino. Então, eram 2 pelotões masculinos. A gente tinha um CFC, também 2 pelotões só de homens. A gente tinha um CFS, 3 pelotões só de homens. E a gente tinha um CAS que ali tinham umas 2, 3 sargentos mulheres que estavam lá fazendo o curso. Mas a maioria absoluta eram de homens. E o nosso pelotão só de mulheres. Então, para a gente também era esse desafio, essa rotina. Era o pelotão mais moderno, avançava no rancho, naquela época tinha o rancho por último. Então, foi desafiador, mas que nos moldou para esses desafios que a gente enfrenta na sociedade, né, quando o assunto é segurança pública. E mesmo com essa dificuldade, a senhora se apaixonou pela instituição, né? Apaixonei. Aí foi pro Batalhão Anhanguera, que hoje... Aí nós fomos, praticamente todas foram lotadas no Batalhão Anhanguera, SPO no centro, era a primeira companhia que era ali no Parthenon Center, e aí nós fazíamos o policiamento a pé na região central. Pouco tempo depois, essa turma foi dividida, metade da turma foi para o batalhão de trânsito, que estava sendo estruturado também, e aí eu fui para o batalhão de trânsito. Então a senhora foi uma das percussoras do batalhão de trânsito, uma das qual que é a palavra certa, Coronel Cardoso? É isso uma mesmo. das... Pioneiras do batalhão de isso. trânsito. Então, já tinham policiais da 7ª turma lá, e nós, da 8ª turma, fomos pro batalhão de trânsito. E naquela época, o batalhão de trânsito também tinha um SPO. Era um SPO na região do centro e um SPO na região de Campinas. Então, era a primeira companhia no centro, a 3ª companhia em Campinas. E a 2ª companhia era a companhia de patrulhamento, né? Motorizado. Patrulhamento motorizado. Então, eu fui para a 3ª companhia, eu fui para Campinas, que hoje a gente tem. Naquela época,
a gente ficava ali nas esquinas, então fazendo todo esse patrulhamento, não só em relação ao trânsito, mas também já era um policiamento na área ali, na região comercial da 24 de outubro, que, veja, naquela época nós tínhamos ali dezenas de policiais fazendo esse policiamento a pé, que hoje foi substituído pelas câmeras, a tecnologia que chega e ajuda no policiamento hoje. Então, assim, a gente vai mudando. Por isso que muitas vezes as pessoas olham, mas parece que o efetivo não aumentou como a gente imagina que deveria ter aumentado para acompanhar o crescimento da população. Ainda é o mesmo de há alguns anos, mas a tecnologia foi outras ferramentas, né? Outras ferramentas que foram introduzidas. Então, o patrulhamento que era feito por dezenas de policiais... E também, hoje, essa parte de trânsito também, na época talvez não tinha, por exemplo, a Superintendência Municipal de Trânsito, um apoio da guarda, não né? Era existia, outra realidade. Era uma outra realidade, né? O trânsito, ele era feito pela Polícia Militar, nós não tínhamos agentes de trânsito municipais, né? Não tínhamos uma guarda, né? A guarda completou 38 anos, perdão. Eu tenho vice-prefeito, então eu tenho que saber, né? 38 anos, a nossa GCM completou esse ano, então estava iniciando. Iniciando, né? As ações. Era muito, muito incipiente ainda. E aí, e o CFO? Aí a senhora... Então... Dali a senhora chegou a cabo e prestou concurso por formação de oficiais. Aí na época, eu ganhei o curso de cabo, 95, abri o concurso. Final de 94, né? Eu formei em setembro. Para iniciar a turma em 95. Para iniciar a turma em 95. Então, abriram 110 vagas para o curso de cabo, 7 vagas para as mulheres. E abriu 135 vagas para o concurso de sargento e 5 vagas para as mulheres. Eu tinha ganhado o curso de cabo. Eu fui fazer o curso de cabo. E nesse período, em 95, os quadros unificaram. O quadro feminino que existia dentro da Polícia Militar, ele foi unificado aos quadros já existentes, com a condição de que toda a seleção, todo o concurso para entrar na corporação deveria ter 10% das vagas para o público feminino. Seriam destinadas ao público feminino. Então, a partir de 95, todo o concurso que abriria, concurso para soldado, para cabo, para sargento, para oficial, ele teria que ter 10%. Aí veio o concurso para sargento, 45 vagas, 5 vagas para as mulheres, e o concurso para oficial, 10 vagas, 1 vaga para mulher, era 10%. E eu prestei, né, fiz a prova dos 2 concursos, e nesse período também houve a mudança na banca examinadora, não era mais a Polícia Militar. Naquele período passou a ser a escola técnica na época, né, que hoje é o Instituto Federal. Então, o Instituto Federal, ele foi a primeira banca examinadora. Depois nós tivemos a UEG, né, posteriormente. No meu concurso foi a UEG. Seu concurso já foi, né? Foi a UEG. Passou a ser a UEG, e agora nós temos vários, né, Fundação Carlos Chagas, temos várias bancas, né, que vencem aí o pregão, o certame, e passam a conduzir aí esse trabalho. E aí, nessa época, eu prestei, tanto para o de sargento, como para o de oficial. E aí vinha muito aquela coisa assim, mas você vai prestar esse concurso, é uma vaga só, essa vaga já está marcada, é carta marcada. Falei, não, eu só preciso de uma chance. E vamos lá, vamos para cima. A gente tem que acreditar. A gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, por mais desafiador que seja. Não pode desistir. Então, eu falei, vou prestar o concurso. Aí, prestei para sargento, e foi até engraçado, porque foi uma prova tão difícil, muito difícil essa prova, não foi fácil, não. E eu fui a primeira colocada no concurso, minha nota foi 7.
No de sargento ou de oficiais? Sargento. Primeira colocada com nota 7. No concurso, nota 7. A senhora era forte pra tirar 0,1, pra ser 0,1 sempre, hein? E foi tão difícil que ficaram vagas ociosas, né? Eu não sei se por ser o primeiro, se havia um desafio, vamos, né, de repente, fazer algo muito elaborado para marcar. Sei que foi muito difícil, mas eu fui e fui para as 2 provas. Quando eu cheguei para a prova de oficial, eu falei, caramba, é uma vaga só. Eu falei, a concorrência aqui, se tiver 1.000 mulheres, é 1.000 para uma, né? E era mais ou menos isso. E aí, o que me aliviou para essa prova de oficial? Eu tinha um colega do meu curso de cabo, o tenente Daniel, Clóvis Daniel, que hoje ele trabalha com... ele sofreu um acidente, ele teve o rosto dele ficou muito machucado. Eu acho que hoje ele trabalha na seção que faz o TAF ali, né, acompanha. Acho que eu conheço ele. Ele era meu colega no curso de cabo, Clovinho, como a mãe dele chamava. E aí ele estava na minha frente, porque era letra C, Cláudia, Clóvis. Ele virou para trás e falou assim, parabéns, Lira. Falei, o que foi? Não, você passou no curso para sargento. Falei, Não, você passou, foi a 01 e tal. Eu falei, caramba, gente, consegui passar uma etapa. Agora eu vou fazer essa prova do CFO tranquila, porque uma etapa eu já queimei aqui, tô tranquila. E fiz aquela prova com a tranquilidade. Falei, não, que... Tanto que eu fui 01 do concurso. Olha aí, Bolt. Essa nossa vice-prefeita, ela é boa em ser 01. Com a nota... E a primeira vice-prefeita coronel da PM também, sim, hein? Mulher. Desbravadora, né? Com a nota, inclusive, bem mais alta do que do sargento. Do sargento, né? Que bacana. E aí as coisas foram encaminhando, né? Mas a gente sempre com aquele pezinho, olha... a gente só comemora depois do resultado final. Queimamos uma etapa, mas tem as outras. Então, eu fui concomitante. Fui fazendo todas as etapas. Seguindo a etapa dos 2 ali, paralelo. Melhor, né, um na mão que 2 voando. Do que 2 voando, né? Não vamos desistir, não. Cheguei a ficar 15 dias como aluno sargento. Fiquei lá. Aguardando o resultado final do Aguardando o resultado final do CFO. E aí, deu certo, em 96, nós entramos na academia em fevereiro e foi para mim, assim, algo que marcou mesmo. Eu falei, já que eu amo essa instituição, eu tenho que chegar lá e fazer a diferença e servi-la da melhor forma. E foi 01 de CFO também? Também. Que é isso, hein, chefe? No concurso, no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Outro nível. Gente, eu vou falar pra vocês, eu só não fui do CAESP. Teve um camarada aí que ficou 3 décimos na minha frente. Não, mas 9,9 foi minha média, dele foi 9,93, não deu certo, não. Considera como 01. Houve, segundo o Instituto, 2 para mais, 2 para menos, né? A margem de erro do Instituto de Pesquisa. Eu fiquei na margem de erro ali, viu? A senhora ficou na margem de empate técnico. Foi. Que história grandiosa. Mas foi assim, eu sou um apaixonado pela instituição. Tanto que ficou 30 anos. 31 anos. 31 anos na corporação, né, coronel? E exerceu várias funções, né? Sim. Tanto na corporação, a senhora também passou pela fundação. Sim. Por várias situações de gestão, né? Proerd, referência. Isso. Quando eu formei, é engraçado, né? Eu formei aspirante. Para onde é que eu fui? Primeiro batalhão em Anguera. Fui ser aspirante lá, CPU... depois a gente foi cuidar do transporte e era um desafio, né? A unidade tinha uma frota enorme que era frota própria, 40 viaturas, motos, e você tinha R$500 de orçamento, né? Me lembro até hoje o então Major Edson, né, que foi comandante-geral, o coronel Edson foi comandante-geral, era um dos primeiros majores a serem comandantes de batalhão, porque o comando de batalhão é de um tenente-coronel.
E o Major Edson, naquela época, né, sobressaiu e foi ser o comandante do batalhão em Anguera. E ele chegou, aspirante, você tem aí R$500. Faça um plano de aplicação. Use com né? sabedoria. Use com sabedoria. E era aquela coisa que a gente tinha que contar com os parceiros, né? Quando uma viatura ali se envolvia num acidente, a gente falava, meu Deus do céu, onde é que eu vou arrumar outra porta? Onde é que eu vou arrumar? Né? Era um desafio. Mas a gente, então, nós passamos por esse momento lá no 1º Batalhão, né? Hoje 6º Batalhão. Depois nós voltamos para o Cefap. Atuamos na formação. Foi um desafio na época, 99, 2000, a Polícia Militar recebia um grande contingente de soldados que iam para o entorno. Era um concurso específico para muita gente ir para o entorno. Então, nós fomos para lá. Depois nós fomos para a PM5. Comunicação. Você passou lá também. Então, é um grande aprendizado. É um aprendizado. Cuidar da comunicação. A gente entender como enviar a mensagem de forma correta do trabalho que é feito pela instituição e ter essa relação com a mídia é sempre desafiador. Sim, sim. Então, estive lá. Depois eu fui para a cavalaria. E para mim foi uma das melhores unidades que eu passei na minha vida. Que bom. Cavalaria, uma unidade especializada, uma tropa incrível, uma união. E eu fui muito feliz lá. E depois da cavalaria, nós tivemos uma mudança na instituição. Isso em 2001, mais ou menos. Nós tivemos uma mudança na instituição. A criação do batalhão feminino. Isso foi em 2001. Decisão do comandante-geral da época, Coronel Efigênio. Falou, não, nós vamos criar um batalhão feminino. E nisso, as policiais que em 95 unificaram os quadros, nós tivemos um movimento que foi espalhar essas policiais para todas as unidades. Então, aí teve que concentrar de novo. E depois nós tivemos que concentrar todo mundo. Então, foi um desafio na época. A senhora viu como negativo, positivo? Olha, ele, ao mesmo tempo em que ele deu uma visibilidade para as mulheres, a questão pessoal de muitas foi negativo. Porque muitas ali já tinham estabelecido a sua rotina no interior. Uhum. Eu tive colegas, inclusive oficiais... Tiveram que vir do interior? Tiveram que vir do interior. Para a capital. Para a capital. Muda toda a vida. Muda. Eu tive colegas oficiais que saíram da polícia. Pediu baixa. Pediram. Por quê? Trabalhavam no entorno, o esposo militar em Brasília. E teve que vir para Goiânia. Então, e ela tinha que cuidar do filho. E tinha que cuidar da família. Naquela época não era tão fácil transporte como hoje. Não era hoje é fácil demais. Hoje meu filho está fazendo faculdade em Brasília. Escala. Cara. A questão é que naquela época, também é importante salientar, hoje nós temos uma escala 24/72. Naquela época era 12/36. 24 por um banho. Né? Ou 24 por um banho. 24/48. A cada banho. Mas a escala 24 horas, a escala de patrulhamento, ela era de 12 horas. Nós não tínhamos uma escala de patrulhamento de 24 horas. Eu peguei isso aí, coronel. Inclusive no BA, no 7º Batalhão e na Rotan. 12/36 noturno, Bolt. E saía era as piras e tenente, saía fazer sindicância. Ia pra função. Fazer sindicância. Você cumpria o expediente. Ia pra casa, não. Você saía das 12 horas, você ia cumprir o seu expediente. Principalmente quem era... Meu caso era noturno, CPU noturno. Era também noturno. Saía, então... Era ralado. Então essa distância... ela, assim, para você ter ali sua convivência familiar, cuidar da família, se dividir, era impraticável naquela época, não difícil, tinha como. Né, coronel? Muito difícil. E esse batalhão feminino, depois houveram mudanças e ele se transformou no batalhão escolar. Sim. Então ele foi a origem do batalhão escolar. A origem do batalhão escolar foi um batalhão feminino. Se eu não me engano, o batalhão escolar é 2002, 2003.
2003, por aí, 2003. Isso. O senhor passou por lá também, né? Eu fui subcomandante, mas já depois, né? Fui subcomandante do Coronel Ricardo Mendes, que na época era Major Ricardo Mendes, eu era capitão. Mas eu recordo da época da criação do batalhão escolar, era quando eu estava saindo da academia, né? Que eu formei em 2002. Isso. O batalhão escolar é de 2002 para 2003, se eu não estou enganado, que começou. E tinha a presença esmagadora de mulheres. Eu lembro. Fazia muitas rondas nas escolas em motos. Motocicletas. Né? Às vezes era um homem conduzindo e uma policial feminina na garupa. Eu lembro muito bem disso. Legal. Era dessa forma. Então, a origem do batalhão escolar, ela veio, né? Do batalhão feminino. Do batalhão feminino. Então, foi uma experiência. E aí, acho que é importante salientar que, assim, as várias experiências que a gente tem na corporação, não dá para a gente falar assim, foi um erro, foi um acerto, porque a época, o momento histórico, ele exige muitas vezes uma tomada de decisão que lá na frente você olha, você percebe, olha, isso aqui cumpriu com o objetivo, hoje não cumpre mais, é preciso mudar. Uma outra demanda chega, e assim é na sociedade, né? Então aqui a gente precisa entender isso. Às vezes tem certas coisas que são certas estruturas que são criadas e muitas vezes são criticadas por alguém que chega e fala, isso aqui não deveria... Não, o momento ele exigiu uma decisão como aquela, momento, né? e depois aquilo cumpriu com o seu papel, a demanda se aperfeiçoa, a demanda já não existe mais, você vai mudando. Até porque a sociedade ela muda e a polícia militar ela vai se adequando às necessidades do mercado. Na verdade, é um mercado hoje. É um mercado. A sociedade é um grande mercado que a polícia, ela nada mais é do que uma grande empresa que atende o seu consumidor, na verdade, que é a pessoa, e as coisas vão mudando, a gente vai se aperfeiçoando, né, Coronel? Lembrando que segurança é algo complexo, é uma necessidade do ser humano desde que o mundo é mundo, né? Por isso é uma atividade muito complexa, não é fácil, e que a gente tem muito orgulho de ter a nossa Polícia Militar de Goiás sendo essa referência, a nossa segurança pública do estado de Goiás sendo essa referência para o Brasil e para o mundo, não é só para o Brasil, porque hoje vive um contexto em que aprendeu que a integração, as atividades integradas das forças de segurança, elas geram esse resultado. Elas geram esse resultado de segurança, de tranquilidade, de redução da criminalidade, redução real, né? Não é sensação. E é em razão desse contexto, de mudanças que aconteceram. Naquela época nós não tínhamos essa integração como nós temos hoje. Era tudo muito assim, cada um na sua caixinha. Tanto que a história de uma Secretaria de Segurança Pública ela é muito nova. Nós tínhamos uma polícia militar, né, com um comandante-geral que tinha status de secretário, que dialogava diretamente com o governador. Nós tínhamos uma polícia civil que dialogava diretamente, né? Então, quando une com essa ideia de segurança pública, isso também foi importante, né? Porque foi um primeiro passo para integrar. É lógico, cada um no seu quadrado, cada um com a sua missão constitucional, mas o que a população quer, o que a sociedade quer, é segurança, né? E aí as polícias entenderam isso, o estado de Goiás sai na frente, sendo esse exemplo de integração, assim como sai na frente também em outras áreas. Hoje mesmo nós tivemos o lançamento de uma feira chamada FICA, que vai ser realizada aqui em outubro, aqui em Goiânia, que é o quê? Toda a união do setor produtivo, né? Então, o setor produtivo é algo extremamente importante para a segurança pública, porque quando você tem economia girando, você tem qualidade de vida, isso impacta diretamente na segurança pública. Então, quando você tem indústria, comércio, agro, serviço, cooperativismo se unindo, integrando e um agindo na sombra que o outro tem, integrando, é importante demais. Semana passada, nós tivemos a Econ, que foi uma feira que junta condomínios,
com o mercado imobiliário. Olha só, são coisas diferentes. Eu estou falando aqui de mercado imobiliário. Que está muito aquecido em Goiânia. Que está muito aquecido, mas que eu tenho uma demanda, porque quando você vai para o mercado imobiliário, seja um condomínio, você vem com os condomínios. A cidade é um grande condomínio, né? Mas você tem lá os condomínios horizontais, os condomínios verticais, que têm as suas demandas. E aí, quando você casa essa ideia, quando você integra demanda que vem do condomínio, as necessidades do condomínio, o que você oferece com o mercado imobiliário, é um casamento perfeito, onde você vai ter como resultado um produto que agrada a população, que agrada a sociedade. Que é exigente, né? E que é exigente. O público é exigente, é Goiânia, um público né? exigente. São os condomínios de alto padrão, Condomínios surgindo, de alto né? padrão. Essa questão do surgindo. MotoGP aí também trouxe um desenvolvimento muito grande. Um amigo meu, Isso. Coronel, que trabalha aí no ramo imobiliário, te disse que essa questão do MotoGP atraiu os olhares, né? De pessoas que não de fora, que não tinham visto ainda o potencial de Goiânia, né, Coronel? Exatamente. Então é algo que vai trazer um desenvolvimento por muitos anos ainda. Por muitos anos, né? Foi assinado esse contrato, né? De no mínimo 5 anos, para que o MotoGP... Tá tendo uma conversa até de Fórmula Indy? Sim. Tá tendo Fórmula essa... Indy, É real essa negociação? É real. Olha aí, Novidades. em primeira mão, sem BO, diz que é real a negociação do governo municipal para trazer do Estado, né? Governo do Estado. O governo do Estado, o governador Fórmula Daniel Indy em Vilela, Goiás. tem envidado esforços. Nós tivemos esse final de semana na Stock Car. Sim. Olha só um detalhe, gente. Que segurança tá em tudo. O impacto que a segurança pública trouxe para esses grandes eventos. Por que eles estão chegando? Por que eu consigo trazer um MotoGP? Por que eu consigo, né, trazer uma pecuária de visibilidade, com shows, sem BO, sem ter nenhum problema. Sem BO, gente. Sem BO. Sem ter nenhum problema. Grandes eventos. Stock Car. Nós tivemos o Goiás Gastronomia, um grande festival gastronômico, no Mutirama, na reabertura, o Mutirama reabriu com um grande festival, com a presença de mais de 30 mil pessoas ali, com shows, e não teve nada, não teve um empurrão. Segurança total, né? Ocorrência zero ali. Por quê? Por que a gente consegue trazer esse aquecimento para a economia, realizar eventos que vão negociar, e a casa de um bi na pecuária, um bi nessa feira multissetorial, e vários outros eventos que vêm para cá, vêm para Goiânia, vêm para o estado de Goiás, porque é um estado seguro. Sim. E vice-prefeita? E Bolt, eu te interrompi, vai lá. Que tem sobre esse que ela tá falando aí, talvez assim, a Coronel, inclusive, eu quero que ela conta para nós uma experiência em Israel. Ela foi em Israel para conhecer um conceito de cidade, de urbanismo, e acabou ficando presa lá também na questão do conflito, cara. Eu falei com a Coronel por vídeo chamada, ela tava num bunker. Sério? Sério, eu falei, Coronel, eu tô num bunker aqui em Israel. Meu Deus do céu. Sirenes de ataque aéreo, loucura, cara. A senhora foi lá, era uma questão de justamente conhecer um modelo de cidade, não é isso, Coronel? Isso, a gente foi para na verdade, era um curso, um treinamento, um curso que existe para autoridades munícipes, né? Porque Israel é um estado pequeno, né? Então, porção territorial pequena, lá nós não temos estados membros ou províncias. Então, são só 48 mil quilômetros quadrados. São só as cidades, né? Sim. São só as cidades. Por exemplo, a própria faixa de Gaza, né, que faz parte do Estado palestino, a área territorial dela é metade de Goiânia. Mesmo? Metade de Goiânia, e tem 2 milhões de habitantes ali vivendo naquela né? Extremamente concentrado. Então nós fomos, eram autoridades munícipes, né, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, para esse treinamento, conhecer as experiências na área de segurança, na área de indústria, comércio, tecnologia da informação, inteligência artificial,
comando e controle. Então a gente foi conhecer essa experiência. Só que no meio do treinamento, meio, né? do curso... Soou um alarme. Soou um alarme de madrugada, A né? senhora lembrou da situação policial da senhora, né? Meu filho, ali a Houve gente... um BO. Houve um B.O. Ali houve. Aí saiu um momentinho a prefeita Cláudia para entrar coronel aí foi. Né? E foi exatamente isso. Porque nós éramos 18 pessoas do Brasil, mas haviam mais 6 países da América Latina. Então, era um grupo grande. E ali a gente falou, ó, soou o alarme, nós descemos para o abrigo. Nós estávamos concentrados numa universidade lá, na cidade que faz Savá. Fica 20 quilômetros de Tel Aviv. Parece pouco 20 quilômetros, né? Para nós é muito pouco, mas para eles é uma distância considerável. E aí, quando soou o alarme de madrugada e nós descemos, todo mundo ficou um pouco temeroso ali. Aí incorpora a Coronel Cláudia, né? Eu falei, bom, pessoal, aqui então agora é um momento delicado que nós vamos estabelecer aqui algumas coisas, né? Vamos fazer um sistema de duplas. Primeiro, cada um aqui vai cuidar um do outro, já vamos dividir. Eu fiquei com o prefeito de Macaé, meu canga. Colocar os cangas, né? Bom, Macaé, Rio de Janeiro. Macaé, Goiânia e Macaé, né? E aí, nós tínhamos recebido uma mochila, um cantilzinho, uma água, ali para você colocar água e tudo. E eu falei, gente, é o seguinte, nós temos uma mochila aqui, vamos fazer... A gente não sabe o que vai acontecer. No abrigo não tinha água, comida, essas coisas. Não, mas tinha internet. Você ficava lá, tudo, mas você não tinha acesso a isso, né? Se tivesse que ficar lá muito tempo, enfim. Aí eu falei, ó, a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente tem uma mochila aqui. Arruma sua mala, deixa nessa mochila aqui uma muda de roupa, todos os seus documentos, passaporte, dinheiro, celular, notebook, um lanchinho e água. E essa mochila, a partir de agora, é a extensão do seu corpo. Você vai usar ela para onde a gente for. Se a gente for para a sala de aula, você vai levar sua mochila. E eu era o xerife da turma. O pessoal chegava lá, chefe geral, viu, Bolt? Chefe geral. Eu chegava e fiscalizava. O cara chegava assim, eu falei, cadê sua mochila? Volta lá no seu quarto, lá. Paga 10. Não fala mocorongo, mas volta lá e pega. E aí, falei, a gente não sabe. Pode não acontecer nada, ou pode acontecer tudo. Tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Se houver aqui um estilhaço, se cair algum míssil, alguma coisa que destruir esse prédio, e a gente perder a bagagem, não, a gente tem um essencial para voltar para casa. É o quê? Documento, dinheiro, uma muda de roupa. Pequeno bré, estomacal. Exatamente, ali. Uma água, né? Isso. Mas não teve nada, né, coronel? Assim, olha, só a questão do susto mesmo, né? Não, assim, aí a gente fez a análise, a gente estava sendo acompanhado pelo governo de Israel ali. Nós tivemos uma palestra, inclusive, com militares ali do exército israelense. Eles foram para lá. Nós já tínhamos essa palestra planejada. Mas era interessante, porque, assim, nós tivemos condição de visitar várias cidades. E a última cidade que a gente visitou, ela chama Modim. Modim, Macabim, Reut. E Modim, em hebraico, significa inteligência. E nós visitamos essa cidade, que é uma cidade planejada. Só que o planejamento deles lá é muito diferente do que foi o planejamento de Goiânia, por exemplo, que também é uma cidade planejada, que foi planejada para 50 mil e hoje tem 1,5 milhão. Quando eles planejam uma cidade lá, se eles planejarem para 300 mil, ela vai ter 300 mil, ela não vai ter mais. Porque eles fazem um planejamento global e vão construindo as cidades por módulos, já pensando no todo. Então, é uma forma diferente. Realmente planejado. É realmente planejado. E aí, nós fomos no centro de comando e controle dessa cidade. O prefeito nos recebeu lá. E ele mostrou o painel lá, o BI dele, em que ele tinha o controle de tudo, inclusive do fluxo de água. O porquê disso? Ele falou, não, aqui eu controlo o fluxo de água. Por quê? Ali naquele ambiente, você não consegue diferenciar. Veja, lá tem israelense, lá tem árabe cristão, árabe muçulmano. Extremistas. Tem gente de tudo quanto é jeito. O exército lá, assim, o Hamas, por exemplo, ele não usa uniforme.
Tá no meio das pessoas. Tá no meio das pessoas. Então... E pode contaminar a água, né? Mas o problema não é esse. A questão é a seguinte, o detalhe do controle da água. Se você tem ali uma célula se formando, uma célula terrorista se formando, vai para uma casa. De repente, aquela casa, ela tem ali 5 pessoas morando. E de uma hora para outra, 20 vão para lá. Consumo de água, aumenta o consumo de água. Acusa lá no centro de controle. Acusa. Né? Então, opa, algo errado. Essa casa aqui aumentou o consumo de água dela. Vamos ver o que está acontecendo lá. Controle total. Controle total. Ou diminuiu. Tem alguém morando lá? Não tem? Eles já houveram casos em que diminuíram, eles foram lá, a pessoa tinha morrido. Eles verificaram o óbito de alguém porque parou o consumo de água. Então, eu estou falando de veja, detalhe, até que ponto chega a informação que você tem, o controle que você tem, né, desses serviços. E eles têm as suas prioridades lá, que são um pouquinho diferentes da nossa. Mas vejam o quanto isso é importante, essa informação é importante, esse dado que chega, e você transformar isso em informação importante para a segurança útil, para a segurança pública, para a infraestrutura, para a saúde, para a educação, para o setor produtivo. Na área da segurança, isso é importante. Sim. A área da segurança, muita coisa a ser agregada, a ser aprendida? Na verdade, a área da segurança lá, basicamente, é a polícia de proximidade. O que eles têm lá de conceito é o que nós aprendemos no Japão, da polícia de proximidade, é o que eles têm lá. Com uma situação interessante. A cidade que eu estava, chamada Kfar-Sava, uma cidade com mais ou menos 100 mil habitantes. 100 mil habitantes para ele é grande? É grande. Tel Aviv tem 500 mil. Meio milhão. E a maior meio cidade. Milhão. É maior, aí a né? grande Tel Aviv, quando você pega a região tem metropolitana, aí ela aumenta. Mas Tel Aviv é uma cidade com meio milhão de habitantes. E é a capital, né? Jerusalém e Tel Aviv, né? Jerusalém e Tel Aviv. Mas é Tel Aviv, né? É onde rola a economia mesmo. Onde estão as grandes empresas, os grandes centros. E o que acontece? Nessa cidade, sabe quantos policiais... Nessa de 100 mil habitantes. Sabe quantos policiais existem? 14. 14? 14 policiais. Mas quem faz a segurança? A população de forma voluntária. Até o prefeito lá é voluntário. Bacana. A olhar para a segurança de proximidade. Eles têm um treinamento lá. O voluntariado é a base da cidade. Não só para a segurança, mas para todas as áreas. Então lá, eles... É quase um povo militar, né? O voluntariado lá sociedade tido militar. como algo... eles têm uma secretaria especializada nisso. É muito incentivado. É incentivado desde que a pessoa nasce lá, desde que nasce. E é preparado. Não é só porque assim, eu quero ser voluntário naquele desastre que aconteceu, aquela enchente, eu vou lá, igual desculpa o termo, um manezão, não sei o que está acontecendo, mas quero ajudar. Não, você é preparado para você ser voluntário. E o voluntário lá na segurança, ele tem um treinamento. Ele não tem salário, mas assim, se ele usar o carro dele para patrulhar, ele recebe um incentivo. Então é um negócio, é uma realidade diferente da nossa. Mas lá segurança 100%, crime zero. Esses crimes comuns ali do nosso dia a dia, né? A gente tira a questão de terrorismo à parte, porque aí você tem uma outra estrutura para cuidar disso, você tem uma estrutura nacional, né? Uma polícia nacional para olhar também para esse lado, né? E tem o exército. Mas, assim, no dia a dia, nessa relação da convivência em sociedade, nas cidades, você tem uma polícia de proximidade e você tem uma grande participação da sociedade nessa segurança. A senhora falou até do Japão, né, Butch? Que tanto a Coronel Cláudia como eu e alguns outros oficiais tivemos a oportunidade de fazer um curso de especialização nessa área de polícia comunitária, de proximidade. O nosso mascote, né, o nosso mascote, ele veio direto da Academia de Polícia de Tóquio. O Coronel Cláudio esteve lá também.
Veio de lá. Sem BO, Verdade. atravessa fronteiras, Bolt. Diretamente de Tóquio, Japão. Um abraço a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando aí do Japão, os meus irmãos aí. Obrigado, viu? Agora lá são 8 da manhã, Bolt. E a comunidade também. A comunidade do japonesa, Kaikan. É. Comunidade Depois eu te japonesa conto. em Goiânia. Você já ouviu falar em Gateball? Já ouvi falar, chefe. Sabia que eu sou um dos fundadores da Associação Goiana de Gateball? Sério? Depois eu te conto a história. Legal. É outro episódio, sem Um BO. outro Papo para o episódio. CBO. Sem Papo BO. para Eu só o não CBO. sei Outro jogar, episódio. mas eu ajudei a fundar. Legal. É um legal. projeto nosso, a SOF é parceira deles lá. É. Mas, Coronel, Mas qual a correlação a senhora faz Japão, Israel, Brasil, na área de segurança? Excelente pergunta. Qual a correlação? Onde é que a gente, às vezes, erra, às vezes peca? A experiência que eu vi no Japão e a experiência que nós tivemos em Israel é exatamente essa proximidade que as forças de segurança têm da sociedade. Então, é um ponto que é o desafio que nós temos. Por quê? Para que algo aconteça, para que a gente tenha efetividade, e isso é uma experiência que eu levo para a prefeitura também, se chama legitimidade de agir do agente público. O agente público ele precisa ter legitimidade para agir. Então, nós temos a legalidade, né? Nós temos um arcabouço legal, nós temos treinamento, nós temos capacitação. E nisso, nós não perdemos em nada. Aí é importante a gente salientar isso. Nós não perdemos, né? O nosso treinamento, a nossa preparação, os nossos equipamentos, a gente não perde em nada. Mas existe um componente importante que é essa legitimidade para agir. A legitimidade que a sociedade nos dá para agir. E a sociedade, ela só dá legitimidade para aquilo que ela faz parte do processo. Quando você faz parte do processo, você dá a legitimidade. E eu fiz essa pergunta no Japão. Eu fui para lá, na época que eu fui num período posterior ao que o Coronel Cardoso foi, mas era um momento em que a gente teve aqui um aumento significativo da criminalidade, né? 2014, 15, nós tivemos um aumento significativo, e não é só em Goiás, no Brasil, e eu fiz uma pergunta lá, eu falei, olha, eu venho aqui, eu estou aqui, eu não vi sindicato, eu não vi associação, né, defendendo os policiais, e eu perguntei para eles, eu falei, olha, numa situação de confronto, em que o bandido, ele morre, ou ele é lesionado gravemente, né? O que acontece com o policial? Aí eles ficaram sem entender. Pergunta é essa. Pergunta é essa, né? Que você tá... Aí eu falei, não, o que acontece aqui? Eles pararam, pensaram, que jeitinho deles ali, né? Bom, eu acredito que se o policial chegou, né, nessa situação, chegou a tirar a vida do criminoso ou lesionou, nós acreditamos que essa ação foi necessária. Essa ação foi necessária. E aí eu falei, olha, tá aí. É a legitimidade para agir. É a legitimidade que a sociedade dá. E eu vou dar um exemplo do que aconteceu aqui em Goiás, não necessariamente em relação a confronto, mas necessariamente num recorte de um importante programa que nós temos aqui. Os colégios da Polícia Militar. Isso que eu estava pensando. Eu Tá? acho que é o melhor elo entre Eu vou dar esse exemplo. Nós tivemos, e isso foi mais ou menos na mesma época, 2013, 2014, nós fizemos um seminário aqui de polícia comunitária, de polícia de proximidade. Trouxemos representantes do Japão, representantes da Espanha, e foi um evento muito bacana. Nessa época, nós tivemos aí uma expansão dos colégios. E teve uma matéria, teve um programa que veio fazer uma matéria sobre os colégios militares. Eles estiveram no Hugo, eles estiveram num colégio militar, na época, recém-criado em Palmeiras, em Anápolis, né, que eram referências da época. Mas quando eles levaram essa matéria ao ar, e eu me lembro porque
Nós estávamos no evento e o comandante-geral da época até mencionou, gente, vai ter um programa que veio aqui, que filmou os colégios e que vai ser bacana de todos assistirem, né? O trabalho que a gente tem aqui, que tem a ver com essa aproximação com a sociedade. E nós, então, fomos assistir. Mas eles editaram de tal forma que eles deturparam por completo a filosofia, né, de escola de civismo e cidadania, que são os colégios militares. Então, foi assim, um programa que... E aí, o que foi o resultado disso? Indignou todo mundo. Então, os alunos ficaram revoltados com a forma como a matéria foi abordada, os pais, a sociedade como um todo. Foi uma chuva de críticas. E aí, a emissora teve que se retratar, fazer um outro programa ao ar, ver aqui novamente, falar dos benefícios, falar daquilo que era positivo, da grandiosidade da ação, do programa, né, da grandiosidade dos colégios, do índice de aprovação. Ela teve que se retratar, porque era um exemplo positivo na educação, mas que foi retratado de uma forma deturpada, né? Então, nesse aspecto, a mídia passa uma informação, mas os colégios militares tinham o quê? A legitimidade de agir validada pela sociedade. E a sociedade se revoltou. Não aceitou esse posicionamento. Então, esse é um desafio que nós temos aqui no Brasil. E eu não vou, assim, não é um recorte de Goiás, porque Goiás tem trabalhado muito nessa legitimidade para agir. Mas é um recorte para o Brasil. Nós precisamos buscar essa legitimidade para agir. E essa legitimidade, ela requer essa aproximação. Por quê? A sociedade, ela precisa entender que ela tem responsabilidade. Esse é o ponto. Quando a gente fala de segurança pública, o Estado, o poder público, ele tem um dever. Tem ali o seu dever, e de que forma que ele realiza isso. Mas a sociedade, ela tem a responsabilidade. Está na Constituição, inclusive. Está na Constituição, né? E quando ela abraça essa responsabilidade, com isso vem a legitimidade para agir. E esse foi o exemplo que eu vi em Israel e que eu vi no Japão. E que nós não temos E aqui, que nós ainda não temos. Mas nós não podemos perder a esperança de resgatarmos essa responsabilidade da sociedade. E assim, coronel e vice-prefeita Cláudia, eu vejo também que os colégios da Polícia Militar são o melhor paralelo, a melhor ligação entre a sociedade e o civil e a Polícia Militar, né? É a forma com que o aluno começa a ver o policial militar com bons olhos, né? E ver que o policial militar tá ali para proteger, não para ser inimigo, mas para ser amigo. Isso. E você muda comportamento, porque o que é importante? Quando a gente fala de ações preventivas, ação preventiva requer mudança de comportamento. E o melhor período para você mudar comportamento, existe uma teoria chamada teoria da influência da aprendizagem. E nessa teoria da influência da aprendizagem, o ambiente escolar, na faixa etária dos 5 aos 12 anos e em diante, o ambiente escolar é aquele que exerce a maior influência na aprendizagem do ser humano. Eu não estou falando de aprendizagem escolarizada, aprendizagem para o mundo, aprendizagem de valores. Então, do 0 ao 5, a maior referência que o indivíduo tem são os pais. Então, os pais, eles têm essa grande influência na aprendizagem de seus filhos, do 0 aos 5 anos. Porém, dos 5 anos até o início da adolescência, a maior influência vem do ambiente escolar, vem do professor. E a partir da adolescência, a fase adulta, vem dos seus pares. Então, é importante, quando a gente entra nesse ambiente escolar e que a gente trabalha valores de construção da cidadania, então a gente está trabalhando na prevenção à criminalidade. E que é a faixa etária que os colégios os colégios iniciam. Essa né? paralela que a senhora fez. É nessa faixa etária. Coronel, o programa tá muito bacana, mas a gente tá quase partindo no final. Mas tem uma pauta que é importante, Coronel, que eu acho que todos nós, né, o pessoal que nos acompanha de casa,
com relação à senhora, nós pegamos lá do início da carreira da senhora, os aperfeiçoamentos até internacionais, a vivência, né? Hoje a senhora está em outro campo, que é o campo político. Né? A senhora é vice-prefeito da cidade de Goiânia, que é a 10ª maior cidade do país. É uma metrópole. E os desafios? E como a senhora, com essa experiência na área de segurança pública, essa experiência internacional e até na área de educação, com a questão das prevenções, hoje vice-prefeita. Como que é isso? Como que a senhora como que está sendo isso? O que a senhora acha que essa experiência está contribuindo, né, para a população, para a cidade de Goiânia? Como que a senhora vê essa nova fase na vida da senhora? É uma nova fase e quando eu aceitei, né, eu aceitei o pedido, foi tudo muito rápido. Foram 5 dias para... Sim ou não, né? Foi sim. Não. O sim ou não foram minutos. Ah, é? Né? Foi assim, imagina, tô te ligando. Rapidão. Você quer ser vice-prefeito o quê? Oi? Sim. Não, foi mais ou menos isso. Ó, eu tô te ligando, seu nome foi... Mas a senhora foi preparada para isso. Foi cotado. Foi preparada. Não, a vida preparou a senhora. A vida. Sim, a vida. É isso que eu estou falando, a experiência. Agrega. Essa experiência. Nada vem do nada. Então assim, eu tive a oportunidade, e eu sou muito grata à Polícia Militar por isso. Eu tive essa oportunidade, eu entrei, ali eu me apaixonei, ali eu busquei servir, por muitas vezes servir em um trabalho, muitas vezes de bastidor, que às vezes não tem tanta visibilidade para quem olha o trabalho da polícia, mas que ele é importante, o trabalho de bastidor é importante, porque ele te fortalece, ele te amplia a visão. Então, eu tive oportunidades na Polícia Militar de viajar para vários países. Então, eu fui para o Japão, eu fui para os Estados Unidos, eu fui para a Colômbia, conhecer de segurança pública. Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes eventos mundiais, eu trabalhei nos Jogos Pan-Americanos, eu fui atuei no Ministério da Justiça. E toda essa experiência, atuei na gestão, já gestão de terceiro setor, que eu fui diretora financeira da Fundação por 12 anos, né? Eu estive na Fundação Tiradentes, cuidei do social, da assistência social. Então, assim, eu estava ampliando a visão partindo de uma premissa, que eu falei aqui, segurança pública é algo complexo. E a gente, enquanto oficial da PM, enquanto comandante, a gente precisa também ampliar a nossa visão, de entender todo esse sistema em que vive a sociedade e o quanto isso impacta na segurança pública. Sim. Então, você tem que olhar para essas outras áreas. Você tem que olhar para a infraestrutura, você tem que olhar para a economia, você tem que olhar para a educação, você tem que olhar para a saúde, para a assistência social, porque tudo isso impacta, né? Então, não dá para ficar só na caixinha. Por isso que eu falo que Goiás é um caso de sucesso, porque, assim, ele tem a melhor educação, ele tem a melhor segurança pública, ele tem o melhor programa social, né? Então, isso tudo acaba impactando. E aí eu sempre procurei fazer segurança pública, mas olhando para essas outras áreas, atuando em grandes eventos, conhecendo a realidade de outras sociedades, olhando para a educação, com o PROERD, nas escolas, aproximando das pessoas, aproximando de lideranças comunitárias, os consegos, porque eles trazem experiências, aproximando do setor produtivo. Então, toda a experiência e toda a oportunidade que eu tive na polícia, eu falei, cara, a gente vive aqui servindo a sociedade. E quando veio essa pergunta, que eu já estava no final da minha carreira lá, no Comando de Gestão e Finanças, eu era sub-CGF, né, cuidando do coração da corporação, que é cuidar das pessoas, né, colocar a pessoa certa no lugar certo, fazer a gestão e também cuidar das finanças. Eu falei, quando veio a pergunta, falou assim, ó, seu nome foi ventilado, a gente viu seu currículo e a gente quer que você venha, porque uma pesquisa qualitativa colocou que Goiânia precisa de um gestor, e eu quero que você venha junto com o Sandro Mabel, que é um grande gestor. Você aceita sim ou não? Eu falei, sim.
tô fazendo nada, bora então uma cadeia, né? Como aquelas brincadeiras falam. Mas eu falei, não, eu quero contribuir. O que podia acontecer de pior? Eu não ser eleita. Se eu não fosse eleita, eu ia continuar onde eu estava, feliz, trabalhando para a instituição, contribuindo, e estava tudo certo. Mas essa vivência me preparou para esse desafio. Quando nós assumimos a gestão de Goiânia, junto com o Sandro Mabel, muitos desafios, né? Tá longe do ideal. A gente tem muito problema, comandante, mas muito mesmo. A cidade é muito grande. A cidade é grande. Nós pegamos um desafio de 10 mil crianças fora de sala de aula, que a gente conseguiu, em menos de um ano, matricular todo mundo. Não tem nenhuma criança fora de sala de aula, né? Nós conseguimos capacitar os diretores para que eles fossem gestores, para que eles pudessem receber um recurso para fazer pequenos reparos e não depender de uma gestão central da secretaria para arrumar a escola, para trocar uma lâmpada, para trocar uma torneira, para pintar uma sala de aula. Então, esses pequenos reparos que melhoram o espaço ali de convivência, os diretores fazem isso e movimentam o pequeno comércio, o comércio local onde aquela escola se instala. Então, a gente conseguiu vencer essa barreira. Nós conseguimos melhorar a parte de assistência social. O CadÚnico, ele estava abaixo da meta. Nós ultrapassamos a meta de cadastro, né, das pessoas em situação de vulnerabilidade, trazendo a real demanda para o país e com isso buscando recursos no governo federal. Nós estamos retomando as grandes obras de infraestrutura na cidade. Está sendo retomado, é prioridade do governo. Nós estamos aparelhando a nossa guarda civil metropolitana. Ontem nós recebemos espargidores, recebemos dispositivos neuroincapacitantes, parceria com a Senas, município mais seguro. Nós melhoramos a mobilidade, né? Estamos com a metronização, com direita livre, com onda verde. É um desafio muito grande. Uma cidade do tamanho de Goiânia, que tem a segunda maior frota de veículos, só perde para São Paulo. A gente tem quase um veículo por habitante aqui, circulando, né? Então, mudar essa cultura, melhorar o transporte público, para que as pessoas optem pelo transporte público e deixem o seu carro em casa em determinados períodos do dia, é também um desafio. Precisamos ter um transporte público de qualidade. O prefeito Sandro Mabel está numa comissão nacional que lançou um marco legal do transporte público no Brasil, né? Então, Goiânia é uma referência hoje, tem se tornado uma referência. Nós temos um grande desafio na saúde. A saúde, quando nós assumimos a saúde, o secretário foi preso, a saúde estava sob intervenção, a saúde no município. E é prioridade hoje, para os próximos 2 anos e meio, até o final da gestão, a saúde é prioridade para o prefeito Sandro Mabel, que num momento inicial conseguiu colocar atendimento à criança, né, o atendimento pediátrico, ainda que não fosse feito por um pediatra, mas o atendimento pediátrico a toda criança nas unidades. Hoje nós conseguimos aprovar o PAFUS, assim como tem o PAFIE, que é esse recurso para as escolas, nós teremos o PAFUS, que é o recurso para as unidades de saúde. Para os CAIs. Todas as unidades de saúde também realizarem esses pequenos reparos. Num momento próximo, nós também teremos esse recurso para as unidades de assistência social, os nossos CRAS e os nossos CREAS. Então, estamos caminhando. O que mais que nós temos aqui? Gente, setor produtivo, que eu falei, economia que gira, né, é progresso para a região. Então, nós temos hoje o Fomenta Goiânia, que é um programa de microcrédito, está sendo aprovado, está na Câmara, tem muita coisa tramitando na Câmara, mas nós temos 3 casas do empreendedor, parceria com o Sebrae, nós estamos com a caravana de emprego e renda, que vai agora para a região noroeste, com capacitações para as pessoas na área da beleza, da saúde, da tecnologia, né, cursos gratuitos em parceria com o Sesc Senac, essa parceria com
o Senar, a agricultura familiar. Eu implantei a Feira da Agricultura Familiar. Nós temos um cinturão verde em Goiânia de pequenos produtores que precisam escoar a sua Tá produção. ocorrendo uma feira nesse sentido? Nós temos uma Ela feira é onde, assim, da agricultura. Ela é feita de forma itinerante, itinerante. né? Mas nós, inclusive, estamos cadastrando. Esse cadastro começou agora na pecuária e vai permanecer na SGPA, depois da pecuária, do produtor, né, da agricultura familiar. Nós teremos o cadastro do agricultor familiar para que ele possa vender o seu produto para as escolas, incluir na merenda escolar, porque tem uma lei que coloca ali 30% você pode escoar, e para os pequenos comércios. Você tem um restaurante, um pequeno restaurante, que ao invés dele comprar um produto do distribuidor que vem do Ceasa, que já vem taxa sobre taxa, porque você tem um produtor que leva para o Ceasa, que leva para o distribuidor, que leva para o fornecedor. Então, são várias etapas. Uma cadeia, né? E para o pequeno produtor, você corta essa etapa. Sim. Né? E, prefeito, uma coisa interessante também... Então, veja que eu tô aprendendo gestão, gente. Tudo que eu a aprendi senhora- na polícia, a eu senhora tô... especialista em gestão. Uma coisa que eu quero agradecer a senhora é de ter o passe à direita, viu? Passe livre à direita. Direita livre melhorou bastante. Excelente. Uma atitude simples, né? Simples e inteligente. E que resolve muito. E o grande desafio, gente, é a zeladoria da cidade. Mas para isso, olha só, nossa Comurg que é presidida por um coronel. Nós temos lá vários coronéis. Comurg que era uma situação extremamente complicada, uma dívida de quase 3 bilhões, gente. Você sabe o que é isso? Uma companhia com a dívida de quase 3 bilhões que foram pagos e renegociados, né? Nem tudo foi pago, mas imagina, 2,8 bilhões com a União que foram renegociados e caíram para 300 milhões. Bolt. Isso não é fácil, não. Isso demonstra aquilo que a gente falou, coronel, de que a senhora foi preparada para isso, nessa área de gestão, né? Que não é fácil. A gente tem uma cidade muito grande, muitas vezes existem críticas, faz parte, mas as pessoas têm que entender da dificuldade também que é, e o CMBO, né, todos nós desejamos que a prefeitura, que a senhora consiga os objetivos, que é atender bem o cidadão de Goiânia. Eu tenho certeza que a senhora tem plena capacidade, formação, né? Porque para chegar até a posição de coronel é muita gestão também que a pessoa aprende. Muitas vezes o civil ele não entende isso. Mas o que o coronel entende demais, gente? A gestão na área dentro da empresa que é a Polícia Militar é muito ampla, como a senhora bem colocou. Sim. E a gente teria muito mais coisa que a gente pode estar aprofundando. Só que o programa ele já tem que partir para o final, Bolt. Nós estamos já com o horário já, né? Mas assim, a gente pode e deve trazer a coronel de novo, porque ela tem muito mais coisa que ela pode estar trazendo, tanto nessa parte aí da experiência dela de policial, quanto da questão de gestão da nossa capital. Sim, mas a gente tem que partir pro final, Bolt. Coronel, infelizmente o tempo urge, né? E gratidão pela presença da senhora conosco. Com certeza Deus foi maravilhoso e preparou a senhora desde aquele momento. A senhora tinha R$500 para administrar ali no BA, né? No administrar o transporte do BA. Administrar o transporte. Desde aquele momento, Deus vinha preparando a senhora e Deus é maravilhoso. E a Polícia Militar emprestou para a Prefeitura de Goiânia uma pessoa que foi 01 várias vezes, né? E que é capacitadíssima, né? E com certeza a Fórmula Indy, ela tá olhando Goiânia com bons olhos, é porque está tendo uma excelente administração. E nós somos gratos pela excelente administração que a senhora e o prefeito têm feito em Goiânia. A senhora é muito capacitada. E a senhora orgulha a Polícia Militar do Estado de Goiás. Orgulha muito. Quando fala que a prefeita de Goiânia, a vice-prefeita de Goiânia é policial militar, isso nos enche de orgulho. Porque a Polícia Militar, ela tem cedido vários dos seus policiais a serem políticos por eles serem muito capacitados. E a senhora foi preparada por Deus na Polícia Militar, assim como outros policiais, como o Coronel Cardoso, como o Coronel Urzeda e como outros policiais têm sido preparados, porque a Polícia Militar, ela capacita. O militarismo é difícil, mas o militarismo forma homens e mulheres muito capacitados. Gratidão a Deus pela vida da senhora e pelo cargo que a senhora tem exercido.
Ô, Bolt, eu fico muito grata a essa oportunidade. Nós estamos à disposição e eu quero ressaltar exatamente isso. Tudo que eu adquiri em termos de conhecimento, meu ganha-pão, foi a Polícia Militar. Então, onde quer que eu esteja, hoje nós estamos na Prefeitura de Goiânia, mas onde quer que eu esteja, isso nunca vai se apagar. Eu sou muito grata de onde eu vim, da família que eu vim, que é a família policial militar. Nunca vou me esquecer disso e sempre vou fazer o meu melhor para representar essa corporação, que muitas vezes existem esses questionamentos, né? Mas a Polícia Militar é uma grande escola para a vida, né? O que a gente aprende lá, a gente leva para a vida, até porque nós cuidamos do bem mais precioso que a sociedade tem, né? Os bens jurídicos mais preciosos, a vida, a liberdade e a propriedade. E fazer isso não é para qualquer um. Então, e hoje a gente vê esse exemplo. Como você disse, nós já tivemos prefeitos no interior, né? É a primeira vez que nós temos um vice-prefeito, mas nós tivemos um candidato que foi eleito, mas não assumiu porque era deputado também e optou por nos defender na Assembleia. Mas nós já tivemos prefeitos, vários vereadores, vice-prefeitos, deputado federal, deputado estadual, e temos condições de ir além. Nós temos condições de ir além. Capacidade para isso nós temos. Pessoas preparadas, como é o caso do Coronel Cardoso, que está aqui, que é um grande líder. Obrigado. Coronel Cardoso, você é um cara diferenciado mesmo, como o Bolt disse. Obrigado. Né? E que Deus te abençoe. Os melhores. Deus te abençoe. Amém. Nas escolhas que o senhor fizer. Conte conosco. Bolt, Deus te abençoe. Deus abençoe o 100BO. Amém. Né? Amém. E que ele seja realmente esse importante canal de comunicação para que as pessoas que por aqui passem, elas verdadeiramente mudem com essa informação a vida das pessoas. Porque esse é o objetivo da comunicação, é você levar a informação e você transformar vidas. Então eu desejo tudo de bom para vocês e que vocês continuem aí fazendo esse trabalho e transformando vidas. Recebemos, com gratidão recebemos essas palavras. Obrigado, Coronel. O que a senhora falou é que a gente sempre enaltece aqui. A senhora demonstrou gratidão. E a gratidão, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Porque se a gente for grato ao que tem, Deus vai nos honrar com muito mais. Eu queria pedir aos amigos 100BO aí que siga a Coronel Cláudia no Instagram, @Coronel Cláudia Lira, para saber um pouco mais do trabalho da Coronel, que era no dia a dia e tá na correria. Quero mandar um abraço pro meu amigo Pedro, né? O Pedro tá aqui acompanhando os bastidores, ele que é o fiel escudeiro da Coronel Cláudia, meu amigo. Parabéns, Pedro, pelo trabalho aí. Bolt, nós estamos mandando um abraço aqui para Giovana, tá nos acompanhando lá de Mairipotaba. Senhor Divino, do condomínio Paraíso também, Mairipotaba, eu estive lá recentemente fazendo uma visita. Os nossos fãs aí do TikTok, o Thiago Abreu, o Janderson, obrigado. Sargento Thiago Pacheco também. A Larissa Ribeiro, que nos acompanha lá de Hidrolândia, forte abraço. Eudineia Gomes também nos segue no TikTok. Coronel Alex, regional lá de Nova Crixás, está nos acompanhando também, parceiro 100BO. Primeiro Sargento Sato. O Sato é comandante da Polícia Militar lá em Mundo Novo, no regional do Alex, lá no norte de Goiânia. Nós estivemos lá visitando ele, né? E o filho dele também, um grande parceiro que a gente tem, dono da página lá, Mundo Novo 1000 Graus. Siga aí, Mundo Novo 1000 Graus. É do filho do Sargento Sato, nosso amigo. E também um abraço aí ao nosso irmão, o aspirante Daniel, comandante da Polícia Militar lá em Britânia. Nós estivemos lá também recentemente visitando o Daniel em Britânia. E levando sempre o nome do 100BO, sempre as coisas do bem. Nossa gratidão a todos, nós estamos partindo para o final. Agradecer os nossos patrocinadores, né? TZB, Clube de Tiro, o maior clube de tiro e caça do estado de Goiás. O Seguro Assof, né? Você tem que proteger a sua família, seguro de vida da Associação dos Oficiais. E quando tiver
Coronel, se a senhora quiser fazer um alinhamento, um balanceamento, uma troca de óleo no seu veículo, 52 pneus ali na Avenida D, que é 52 pneus, parceiro sem BO também, é lá que você tem que fazer a manutenção do seu carro. E a gente parte para o final desejando a todos vocês aí, pessoas do bem, um ótimo final de semana. Agora, para você, ladrão, vagabundo, alma cebosa, que insiste em cometer o crime, meu irmão, o que eu quero para você nesse final de semana é pau no ladrão! Vamos embora! Sem BO! Sem BO! Muito bom, muito bom.